Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Segredos dos Síndicos, aquele podcast focado em você, síndico. Como tem sido a sua gestão, seu dia a dia? É nisso que a gente pensa. Todas as dicas aqui, seja de quem é um síndico do outro lado, ou um fornecedor, um especialista no assunto, é para facilitar a sua gestão, é para facilitar o seu dia a dia. Aqui a gente trata a vida como ela é. E como eu disse, às vezes vem um síndico, às vezes é um fornecedor, ou alguém que vai agregar demais à vida do síndico. E hoje vai ser assim. O nosso convidado tem muita coisa bacana para trazer para você, síndico, gestor condominial. Benefícios que vão te ajudar, não só agora, né, Rafa, mas vai ajudar futuramente. Você tem que pensar no seu futuro. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje com o Rafa. Já falo Rafa, né, que eu já conheço há muito tempo. Mas Rafael Figueiredo. 25 anos 25 já, mais ou menos. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, Milvon. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui, de te rever, que é fantástico isso. Conversar contigo um pouquinho e, com certeza, trazemos aqui soluções para o síndico, para facilitar a vida dele, para agregar ao que possa vir a acontecer no condomínio. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. A gente vai falar mais sobre as soluções que você tem aí para falar no detalhe. Mas assim, segredos dos síndicos. Eu sei que você vai falar com propriedade. Porque você já foi síndico, você já me falou aqui nos bastidores. Mas aí eu preciso te fazer uma pergunta que eu faço para todo síndico que senta aí onde você está. Tô perdido, hein? Ô, Rafa, você foi síndico. Era teu sonho ser síndico? Bom, vamos lá, rápido. Só para contar um pouquinho. Em 97, meu pai ele era síndico do condomínio, ao qual ele mora até hoje. Eu conheço, esse daí eu conheço. E do Souza Queiroz. Sim. Então, lá ele foi síndico e ele ficou doente. Ele pegou uma meningite viral na época e ele ficou afastado por um bom tempo como síndico do condomínio. E quem assumiu a bronca? Eu tinha 18 anos. Caramba! E eu já comecei a movimentar os pauzinhos. Eu já comecei a entender um pouquinho porque eu fui atrás. Eu que fazia os pagamentos, eu que contornava as coisas, eu que ia junto ao contador, que é o meu contador até hoje, que você conhece também. E naquela época, as coisas foram fluindo de uma forma bem trancadas. Como eu posso dizer assim, era um aprendizado, uma coisa que eu não sabia muito lidar. Mas depois, quando eu fui comprar quando nós compramos nosso primeiro apartamento, eu e minha esposa, né? Naquela época, o apartamento estava em construção. Então a construtora chamou todos os moradores, futuros moradores. Então, nós precisamos instituir a convenção, fazer o regulamento interno do condomínio e organizar uma sindicância do condomínio, o síndico, o subsíndico e os conselheiros. E eu fui síndico a partir dali por 3 gestões, foram 6 anos de gestão de síndico. Então, todos os problemas de uma construção, prédio iniciando, então tudo aquele problema que você imaginar eu peguei. Eu só apresentei uma lista de 158 problemas para a construtora para que eles consertassem. Consertaram 52, mas tudo bem. E ali você vai aprendendo muita coisa. O que fazer, o que não fazer. Então eu tenho certeza que essa experiência eu tenho. Agora voltando à sua pergunta para responder, era sonho? Mas nunca. Se algum síndico falar que é sonho, é óbvio que hoje virou uma profissão. Sim. Nós temos que entender isso, que hoje existem os síndicos profissionais que se dedicam a isso. Mas você não sendo um profissional, você não tem tempo para se dedicar como você gostaria ao condomínio. Então, todos os problemas, ou vou usar o termo popular, todas as buchas, sobram para você resolver depois das 6 horas da tarde até as 6 da manhã. É a realidade dos síndicos e a realidade dos condomínios que existem. Então, eu tenho um pouquinho de propriedade para falar isso, porque eu vivi na pele e recebia condomínio em casa. Fazia recibo manual para entregar para os moradores, dizendo, você pagou o mês de junho, você pagou o mês de julho. Fazia tudo isso, porque até se constituir condomínio, tudo, você tem que dar dar seus pulos. Não tinha conta no banco, aí foi abrir conta no banco. Então, fui fazendo todo o trâmite do condomínio. Fui implementar o condomínio. Então,
Para isso estamos aqui hoje, para auxiliar os síndicos um pouquinho nessa toada, nesses problemas que possam vir a acontecer. Pô, que legal, Rafa. É tão bom quando a gente recebe um fornecedor que tem essa experiência, porque você sabe, de fato, qual é a dor do síndico. Claro que você foi síndico orgânico, mas a preocupação é a mesma, a situação é a mesma. Ainda mais quando você é morador. Exatamente. Você tem todos os problemas que vão afetar o seu apartamento. E eu tive. Então... E aí eu troco mais a pergunta. Você vai falar hoje sobre essa tua experiência, ok? Você já falou, você vai falar sobre as soluções, mas você vai apresentar também uma empresa, que é a dona dessas soluções. E como a gente gosta de conhecer com quem a gente está falando, fala mais pra gente, quem é a MAG, de onde vem, ela é bem nova no mercado, né? Novíssima. Bom, hoje eu tenho a minha corretora, uma empresa corretora, que é a RF Consultoria de Vida e Previdência, e eu sou representante exclusivo da MAG. A MAG é Mongeral Aegon Group. Tá? É uma sigla, mas o nome é MAG mesmo, ficou o nome da empresa. A MAG é uma empresa novíssima, ela tem 190 anos de mercado brasileiro. Ela é brasileira, ela é nacional. Ela foi constituída dia 10 de janeiro de 1835, por isso de 190 anos. Ela é o terceiro CNPJ do Brasil em ação ininterrupta até hoje. Ela foi fundada exatamente por Dom Pedro II, na época que ele tinha os seus soldados, e os soldados eles acabavam falecendo por doenças, porque ali não tinha muito tratamento, né, de saúde, então com 30, 35 anos morriam por doença, ou até mesmo nas batalhas, nas guerras, e no falecimento dos seus soldados, as famílias, os órfãos e viúvas, como diz a Bíblia, ficavam desamparados. Nesse desamparo, eles não tinham como ter sua subsistência. E a MAG surgiu como um fundo de pensão para essas famílias. Ela está situada no Rio de Janeiro, a sede dela, desde 1841, no mesmo endereço, lá no Rio de Janeiro, um terreno doado por Dom Pedro II. Então, se a MAG fala assim, não quero mais o terreno, ela tem que devolver o terreno para a República Federativa do Brasil. É um usufruto do terreno, mas não é da MAG. Então, é uma história gigantesca. E durante todo esse percurso, em 1971, a MAG foi reconhecida como a primeira previdência privada do Brasil. Muito antes do INSS, já havia a previdência privada. Então, todo mundo pensa, hoje a moda é o INSS, vou aposentar, não vou. A previdência privada já existe muito antes no Brasil, através da MAG. Quando ela surgiu, ela era Montepio. Em 2009, ela se uniu, foi feita uma joint venture com o grupo Aegon holandês, e por isso que virou Mongeral. Ela ela era Montepio, virou Mongeral, e fez a fusão para virar a Mongeral Aegon Group. Aí virou o grupo. Aí virou o grupo. A MAG, em 2009, com essa fusão, virou multinacional. Ela tinha 200 mil clientes em 2009. Em 2019, 4 milhões de clientes. Em 2023, 6 milhões de clientes. Hoje mais de 7,2 milhões de clientes Brasil. Estamos falando de Brasil. É uma empresa totalmente sólida, com liquidez, para poder fazer as proteções financeiras para os seus clientes. E é uma empresa que é hoje um grupo de 11 empresas dentro do Brasil. Então, essas 11 empresas cuidam de finanças, investimentos, a parte de... nós temos o Seguro Favela hoje, que foi uma empresa criada para atender, inclusive, seguros para pessoas que moram em favelas, principalmente no Rio de Janeiro, foi lá que surgiu. Então é uma empresa que surgiu e foi fomentando essa questão voltada para a previdência e para o seguro de vida. Então nós somos, eu posso me dizer hoje, um especialista em proteção financeira, seguro de vida e previdência privada. Rafael, onde entra o seguro de vida para o síndico? Onde entra a previdência para o síndico? É aí que acho que nós vamos ter nosso bate-papo. É exatamente isso. Que você foi síndico. Você sabe dessa preocupação. Você falou hoje
Síndico profissional. Mas nada mais e nada menos do que o síndico profissional. Ele é um PJ. É um PJ. Esse é o ponto. E aí? Sendo um PJ hoje, mesmo que ele faça a contribuição, por exemplo, para o INSS, duvido que ele vai fazer sobre o teto. Se ele fizer sobre o teto, perfeito. Ele vai ter ali 60% mais ou menos o que contribui, o equivalente a uns, vamos arredondar, R$6.000 de salário após aposentar. Será que um síndico profissional com R$6.000 vai manter o padrão de vida da sua família após a sua aposentadoria? Com 6 mil, pode ser que muita gente sim, mas para a maioria das pessoas não. Mas ele contribuía com um salário mínimo. Será que ele vai conseguir viver com um salário mínimo, R$1.580 hoje? É aí que é a pergunta. Então, a previdência privada, ela é uma forma de o síndico profissional trazer uma subsistência pós-aposentadoria, ou seja, uma renda a mais para que ele possa manter o padrão da sua família. A MAG, ela trabalha em cima de 4 pilares. Esses 4 pilares, um dos pilares é a sobrevivência, que é exatamente isso, é você viver além da capacidade ou do desejo de trabalhar. Então está exatamente pensando na aposentadoria das pessoas. O síndico profissional, ele pode ter uma previdência privada, o valor que ele quiser colocar lá é um valor que ele vai conseguir resgatar lá na frente como uma forma de salário ou até mesmo sacar todo o valor que ele guardou na previdência e poder usufruir. Hoje nós pagamos INSS. Você sabe quanto você tem lá de INSS? Não sei. Você não tem nada. Se você olhar lá o saldo seu da conta do INSS, está zerado. O dia que você precisar do INSS, aí você vai ter uma fonte calculada em cima disso. Na Previdência não, você vai acompanhando, na privada, você vai acompanhando mês a mês o que você aporta, o que você coloca de dinheiro e o que ele vai ter de rentabilidade futura. Então você é uma conta que vai somando, vai agregando para que você possa no futuro tirar. Vale fazer uma ressalva aqui em cima disso rapidamente, Milvão, desculpa, mas INSS. O que significa a sigla INSS? Olha. Instituto Nacional de Seguridade Social. Seguridade. Está falando de aposentadoria? Está falando de seguro. O INSS nunca foi criado para aposentar ninguém. Ele foi criado como uma segurança caso aconteça um acidente com a pessoa, ela fique impossibilitada de ter o seu ganha-pão. O INSS vem e ajuda essa família ou essa pessoa com o seu salário. Mas ela não foi criada para aposentadoria. Por isso que se vê tanta reforma sendo discutida, reformas que hão de vir. Então pensar hoje, eu com 45 anos, falar assim, eu vou aposentar pelo INSS, e eu não acredito. Por isso que eu tenho que ter uma forma de me aposentar paralela. A previdência privada, ela entra nesse caso. Então, focando aqui, síndicos profissionais e síndicos não profissionais, porque eles também têm o seu trabalho a quem ou além de ser síndico. É uma forma de se pensar lá no futuro, na aposentadoria. Falando de futuro. Isso nós focamos em síndico profissional aqui. Sim. Aí eu volto para a seguridade. O seguro. Que esse é o foco que eu acho que nós viemos aqui para conversar sobre isso. O seguro de vida. Para que serve? Todo mundo pensa no seguro de vida como uma forma de, eu morri, estou deixando dinheiro para minha família. Ou tem pessoas que pensam, poxa, eu não vou fazer seguro de vida não, porque eu vou deixar para o Ricardão. O homem pensa, né? Exatamente, o homem pensa isso. Mas não é a verdade. Porque o seguro de vida não é só morte. O seguro de vida é o em vida. E aí que eu falei dos 4 pilares. Nós temos mais 3 pilares. Um é o morte, que é você cessar a sua vida, cessar o seu tempo de ser produtivo, antes do que você espera, muitas vezes. E existem 2 pilares, que é a sobrevivência e o em vida, que você pode ter interrompido por um problema de incapacidade temporária. Vamos dizer assim, você aconteceu um acidente com você, você ficou impossibilitado de trabalhar. Como que você vai fazer
para ter o seu sustento. Uhum. Surgiu um imprevisto. Como a gente brinca, todo imprevisto é previsto. Falar que imprevisto é imprevisto não existe. Imprevisto é previsto. Você não quer que aconteça, mas ele pode vir a acontecer. Se acontecer um acidente, você perdeu sua perna. Como que você vai fazer para trabalhar? Poxa, estou incapacitado. Ok, você tem um seguro ali que vai te auxiliar. Fui acometido por uma doença. Também não posso trabalhar. Essa doença muitas vezes, um Alzheimer, um AVC, vai te deixar incapaz totalmente de trabalhar. O que você faz? Você tem que ter um auxílio, e é para isso que é o seguro de vida. Então, para o síndico, o que nós temos a oferecer é o seguro de vida na sua essência. Seguro de vida, morte, mas o principal, em vida. Pensando no profissional síndico, a mesma coisa. E pensando mais além, a parte da aposentadoria. Então, é uma gama de serviços que nós trazemos. Uhum. E aí nós podemos aprofundar mais ainda. Você quer passar para outra pergunta? Senão eu vou seguindo. Eu não lembro nem a sua pergunta que você vai perguntar. Não, mas é isso. É isso. É sobre esse benefício que vocês oferecem pro síndico, que hoje é um PJ, que hoje às vezes tem a sua profissão, e tem esse pensamento que é só pra morte. Ah, não, é quando eu morrer, mas não vou pensar nisso, porque o que as pessoas hoje pensam? Eu às vezes até coloco um pensamento meu. Pô, não vou ver isso agora. Tô bem. É o que muita gente pensa. Exatamente. Só que a morte chega para qualquer um a qualquer momento. Exatamente. E vou piorar. O acidente chega a qualquer momento. Uhum. Uma doença pode chegar a qualquer momento. Deixa eu te fazer uma abertura aqui, um parênteses, até dentro dessa questão. Pensando num acidente que te impossibilite de trabalhar. Você parou de trabalhar, parou de trazer renda para sua casa, para sua família, para sua esposa, para suas 3 filhas. Só que você ficou acamado. Você, além de trazer, você perdeu sua fonte de renda, você ainda trouxe mais gastos para sua família. E é isso que as pessoas não entendem. Que muitas vezes não é o fato, morreu, beleza. Você vai embora, acabou, tchau, um abraço. Chora, já era. Chora daqui 2 dias, sua esposa... Tô brincando, gente, Pô. não é assim, mas a realidade é essa. E se você trouxer prejuízos além de não trazer mais a fonte de renda? Vamos pensar que você é a fonte de renda principal da sua Sim. família. Padrão de vida da sua família, 10 mil reais de fonte de padrão de vida, vamos dizer assim. É a renda familiar, 10 mil. Você tinha 8 na sua casa e 2 da sua esposa, um exemplo. Eu tô chutando aqui para a gente trazer esse parâmetro. Criando um cenário. Criando um cenário. Só ficou 2 mil da sua esposa e mais um INSS de um salário mínimo. E uma 3.500. E uma conta nova que você ficou doente. Peraí. Só que você gastava mais 5 mil de educação para suas filhas. Pensando você com as tuas 3 filhas. Uhum. Tô usando você que é melhor... Já tô jogando Deixa eu falar um negócio, misericórdia. Espero que... A gente fala sempre, espero que nunca te aconteça, mas é uma realidade que pode vir a acontecer. Se acontecer isso, como que vai ficar a sua situação? E é para isso que existe o seguro de vida. E aqui eu trago o nosso diferencial. Diferencial Mag, diferencial Rafael. Eu me tornei especialista em proteção financeira. Eu quero proteger a sua renda, eu quero proteger o seu patrimônio, quero proteger o patrimônio dos síndicos, quero proteger a renda dos síndicos, tanto profissional como não profissional. Então, esse proteger a renda é ser um consultor de proteção. É diferente de você chegar num banco, eu tenho um seguro de vida lá do meu banco XYZ. Só que aquela pólice de seguro, você olha lá, eu tenho um seguro de vida, que se eu morrer eu tenho 150 mil reais. Tá bom, seu patrimônio às vezes é de 1 milhão. Sua esposa vai gastar ali uns 20%, 15% a 20% para fazer toda a parte de inventário caso você venha a falecer. Ela vai precisar de 200 mil mais ou menos. Você tem só 150 ali. Só que pior, na hora que você morrer, sua esposa vai no banco, vai olhar lá, morte acidental. Você morreu de morte natural, seu seguro não te cobria. Porque você não falou com o especialista, você falou com a sua gerente do banco.
E o gerente do banco geralmente está vendendo o seu seguro, o seguro para você, porque ele tem que bater meta. Nem olha lá. Ali, ó, tá ali. Ô, você tem um serviço de assistência funeral. Eu peguei uma pólice esses dias, pô, serviço de assistência funeral fantástico. Quanto tem? R$ 500. Paga uma coroa e meia de flores. Um caixão custa R$ 2.500, R$ 3.000. Você não tem nem um caixão ali no serviço de assistência funeral. Esses são os diferenciais que nós trazemos. Nós não trazemos uma solução rápida, prática ali, que você vai pagar uma miséria de 20, 10 reais por um seguro, achando que você está segurado. Não está. Por isso que você precisa de um consultor que vai analisar o seu perfil e, em cima do seu perfil, trazer o melhor benefício para você. Isso nós estamos falando pessoal, individual, falando do PJ. Vamos abrir para o condomínio. E aí eu já vou até focar no seu segunda pauta aí. E o condomínio, onde entra nisso? O condomínio tem funcionários, tem colaboradores. Aí nós vamos para onde? As famosas CCTs, Convenções Coletivas de Trabalho. Uhum. Se nós analisarmos todas as convenções coletivas, algumas vão trazer lá, talvez a grande maioria, o síndico tem que procurar atender a convenção em 101%, não é 100%, é 101%. Está lá escrito que o condomínio tem que ter o seguro de vida para os seus colaboradores, para os seus funcionários. Uhum. Aí ele não tem. Acontece algo com o colaborador. Vamos pensar então na questão do condomínio. Existem as famosas Convenções Coletivas de Trabalho, as CCTs. A CCT diz lá que o condomínio tem que ter esse seguro de vida obrigatório para os seus colaboradores. Vamos dizer que um colaborador morre. Não tinha o seguro. Ah, mas ele morreu na casa dele. Não importa. Primeira coisa a se fazer depois do óbito, você tem que demitir o colaborador. É lei. Você tem que fazer a demissão, pagar todos os encargos. E muitas vezes ainda está na convenção coletiva indenizar a família do colaborador. Tudo isso, toda essa brincadeira ficou R$ 20.000, o condomínio tem R$ 5.000 de fundo de reserva. Como que o condomínio vai fazer? Da onde vai tirar esses R$ 20.000? Se ele tivesse o seguro de vida, ele não teria esse problema. Uhum. O colaborador ficou afastado porque sofreu um acidente. Idem. Tem que indenizar o colaborador. Está lá na convenção coletiva. Onde ele vai tirar esse dinheiro? O seguro de vida, ele vai indenizar esse colaborador. Vai dar o dinheiro para o condomínio fazer esse pagamento para o colaborador. Uhum. Então, o seguro é para isso. O seguro de vida é para auxiliar o condomínio no pagamento desses encargos que possam vir a acontecer devido a uma circunstância, vou usar o termo de novo, um imprevisto que era previsto e que aconteceu. Sim. Então o condomínio tem que ter esse dinheiro, mas não tem no fundo de reserva. Mas fala pra gente, comparando, que às vezes o que o síndico olha uma situação dessa e fala, não, poxa, é isso, tinha que ser assim. Mas ele fala assim, mas é caro o seguro. Porque aí você pensa, sei lá, esse valor hipotético, 20 mil. Nossa, eu não tenho isso no caixa, beleza, mas quanto ele estaria pagando por mês? Olha, tudo é caso a caso, porque depende do número de colaboradores, depende de toda a questão do condomínio. Então, é avaliado caso a caso. Mas eu já posso te garantir, tá? Que é muito mais barato do que o síndico pensa. Vai sair muito mais barato ele pagar um seguro e não usar, porque o seguro de vida é igual a um convênio médico. Você paga um convênio médico para usar? Então. Não. Seguro de vida, você também vai pagar para não usar. Vou pegar um outro exemplo. Você paga seguro do seu carro? Uhum. Por que você paga seguro do seu carro? Se acontecer um acidente, Uhum. o carro vai ser reparado. Concorda? Sim. Tá bom. Se acontecer alguma coisa com a sua vida, você tem peça de reposição? Então por que você se preocupa mais com o seu carro do que com a sua vida? Nós costumamos usar uma ideia também, vinda do meu superintendente, eu pego isso e levo para as pessoas. Você tem na sua casa uma máquina de fazer dinheiro.
Essa máquina quebrou. Parou de fazer dinheiro. Vamos dizer que essa máquina está lá funcionando perfeitamente. Você colocaria ela no seguro? Porque se ela quebrasse, vai reparar a máquina. Não vai? Uhum. E se eu te falar que essa máquina de fazer dinheiro na sua casa é você? Se você quebrar, tem reparo? Não. Mas você tem como pôr no seguro. Esse é o diferencial. Uhum. Tem efeito de tapa na cara aí, produção? Tem um efeito assim que... É só para trazer ideias. Isso é para trazer ideias. Serve para nossa vida pessoal. Pô. Serve para você, para mim. Serve para todo mundo E que vai nos ouvir. a gente não tem essa reflexão Não. no dia a dia. E se eu te falar que eu fui o meu primeiro cliente? Sério? Minha primeira apólice de seguro que eu vendi foi para mim mesmo. E posso te falar para quem foi a segunda? Para Gabi. Sua esposa. Minha esposa. Eu fiz as duas apólices, foram as minhas duas primeiras apólices, porque eu entendi a real necessidade, que na minha falta eu tenho que ter um amparo para ela, e vice-versa. E assim, ficou muito claro o que você disse, assim, tudo que é de valor, a gente busca seguro. Só que o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa vida, não tem seguro. Muitas vezes, porque as pessoas não colocam. Eu posso te dizer que 6% da população brasileira tem seguro de vida. 6%? 6%. E se eu te falar que na Índia 96% das pessoas têm seguro? Rapaz. Índia. Quase 1 bilhão. Estou falando de Índia. E lá eles contratam seguro não é com corretor. Internet. Eles contratam seguro online. A maior corretora de seguros da Índia de venda online é nossa, é da MAG. A Aegon é a segunda maior corretora de seguros da Holanda. A Transamérica, que é nos Estados Unidos, é a maior corretora de seguro de Universal Life, Vida Universal, é a maior vendedora de seguros nos Estados Unidos, é da MAG. Nós estamos falando aqui de benefícios pagos só pela MAG Brasil, ano passado, de 864 milhões de reais. Nossa. Só a nossa unidade aqui em Campinas, nós somos em 39 seccionais, vamos dizer assim, sedes, né, que a gente fala, 39 no Brasil. Só a unidade de Campinas de janeiro até maio pagou 5 milhões e meio de reais em seguro de benefícios de seguros para pessoas que precisavam ser assistidas. A maior parte desses benefícios foi por doença. Não foi por morte. Não foi por morte. Todo mundo imagina é morte. Não é. Foi por doenças graves. Então, é um conceito que tem que ser mudado na vida das pessoas. Você sabe, Rafa, que, abrindo um parênteses, que cabe bem certinho com o que você disse, o fundador de uma marca internacional de açaí, não preciso falar o nome, mas está em aeroporto, tá em Miami, tá não sei aonde, ele montou a empresa dele. Primeiro ele pensou, aí teve algumas dificuldades, vendeu apartamento, teve dificuldade. Aí, na hora de criar a empresa, ele foi acometido de um câncer na tireoide. E não tinha plano de saúde, nada. Investiu todo o dinheiro para a cura dele e tudo mais. E aí ele falou, tem um seguro aqui. Vou cancelar. Nunca usei esse negócio aqui. Eu preciso enxugar dinheiro, né? É o que geralmente as pessoas fazem. Cortam aquilo que acha que não vai precisar. Isso. Aí ele ligou no seguro. A atendente foi super gentil com ele. Falou assim, mas por que o senhor vai cancelar? Não sei o quê. Ele falou assim, mas o que aconteceu? Não, eu tive uma doença grave, né? Eu falei assim, nossa, mas o seguro cobre isso, doenças graves. E que doença o senhor teve? Eu tive câncer. É isso, exatamente. O senhor tem aqui de 90 a 120 mil para resgatar, se tiver laudo, né, para comprovar tudo. Ele montou a empresa multinacional através do seguro que ele recebeu de doença grave. O benefício que ele tinha auxiliou. É isso que a gente fala. E existe escalonamento. A MAG, ela tem, na doenças graves, é a maior cobertura de todos do mercado. São 28 doenças graves cobertas. A maioria das empresas tem 10, 13 doenças, nós temos 28.
A maior cobertura que a gente paga realmente é o câncer. E a MAG também tem um diferencial. Ela não paga o câncer só em estágio avançado. Ela paga o câncer no estágio leve e moderado. Então, se você tem uma apólice ali de 100 mil para doenças graves, seu estágio é leve, eu vou te pagar 30%. Ah, piorou a situação, foi para o estágio moderado. Eu te pago mais 50%. Sobrou 20% ainda da apólice. Foi para o avançado, eu te pago os outros 20% para completar os 100%. Ah, mas eu descobri, já estava no estágio avançado. Tô 100% da apólice, 100 mil reais. É uma linha de raciocínio que a MAG faz também. Tá. E eu morri. O que acontece? Você vai receber o da morte. Ainda tem o da morte. Se você teve um AVC. Que horror, né? Eu vou te explicar como funciona o seguro nesse sentido. Tá. Você ficou inválido. Vamos dizer assim, você teve um AVC. Você tinha doenças graves comigo. Vamos falar de MAG porque nós estamos trocando a figurinha com a minha empresa. Você tem um seguro de doenças graves. Você teve um AVC. Ok, te paguei doenças graves, você ficou inválido. O AVC te paralisou um lado do corpo. Perfeito. Eu vou te pagar o invalidez por doença que você tinha lá. Ok? Recebeu os dois. Você tinha lá comigo um diária de internação hospitalar. Você ficou 20 dias internado. Eu te pago a diária de internação hospitalar. Desses 20 dias, você ficou 10 na UTI. Eu te pago o adicional de UTI. Ah, mas com tudo isso, vamos lá, precisa de uma cirurgia. Você tem a cirurgia também comigo. Ah, mas eu morri depois, o que acontece? Sua esposa ainda vai receber, sua família, o benefício morte. O que todo esse diferencial de produtos que eu falei para você é o que o consultor vai trazer para você, o que é a sua necessidade, o que vai trazer de benefício para sua família. E isso vai mudar de acordo com o que você quer para sua vida. Eu vou fazer uma consultoria com o síndico, por exemplo, falando, ó, sua realidade é essa, você precisa disso. Se ele quiser mexer na pólice, ele tem total liberdade. Para mais, para menos, sem problema. Só que eu estou trazendo para ele a realidade dele, do perfil. Por isso que eu sou consultor. Eu não sou igual gerente do banco, lembrando isso. Se ele tem todas essas apólices, ele não vai receber uma ou outra. É somado. É somado. E dependendo da apólice da pessoa, eu falo, a gente brincou aqui com 100 mil, fez exemplo de 100 mil, a MAG atende apólices até 50 milhões. Eu tenho 50 milhões sem fazer perguntas para ver se eu posso aumentar o valor. Eu tenho liberdade até 50 milhões. Se você quiser um benefício de 50 milhões, você tem dinheiro para pagar a apólice? Eu te faço. Sem perguntas. Eu te faço. É assim que funciona. É óbvio, quanto mais o seu benefício, maior o prêmio a ser pago. O prêmio é o que você paga mensal ou anual, porque você pode pagar o seguro por ano, você pode pagar o seguro total de uma vez. Depende do que você for contratar na hora. Mas existem essas nuances que você pode trabalhar dentro do seguro. Voltando para o síndico. Pegando a parte do condomínio. A convenção coletiva muitas vezes traz que você tem que ter um morte, tem que ter uma invalidez e tem que ter um serviço de assistência funeral. Você vai atender aquilo lá. Você quer dar um plus para o seu funcionário? Consigo colocar. Mas, pelo menos a convenção coletiva você tem que atender. Se lá está escrito que você tem que dar 20 mil pela convenção, 20 mil de morte para o colaborador, beleza. Você precisa ter 20 mil para invalidez, beleza. Você pediu 50, você tem que fazer 50. Ah, mas não está falando nada na minha CCT que eu tenho que ter seguro. Mas está lá, com certeza. Se ele morrer, você tem que indenizar. A conta é tua. A conta é tua. Se você já tinha o seguro, o que você faz? Você põe ali que esse valor do seguro é para pagar esses encargos caso aconteça algo com esse seu colaborador. Entendi. Então esse é o diferencial. E existe um outro caso. Quem são os outros casos que nós conversamos um pouquinho antes? Que assim ainda está no controle. Eu diria, tá na sua mão. A gestão do síndico, ele tem a vida dele, já sabe que agora tem um seguro dele, tem o condomínio lá, poxa, meus funcionários, ele controla, afinal de contas é ele que manda, vai fazer isso, ele sabe o dia a dia, mas aí tem aquele cara que vai consertar o elevador,
vai fazer, às vezes, até é isso que eu ia te perguntar, você falou terceiros, Tem os mas, por terceiros. exemplo, uma diarista que vai no apartamento de um, Aí que vai no apartamento de alguém, aí já é aí a tá, é responsabilidade na não área comum. é área comum. Tá, beleza. Não se Não, pode, já respondeu. não podemos Sim, englobar aí que sim. não funciona Então assim. elevador, limpeza do condomínio, alguma coisa, sei lá, uma limpeza de fossa, não sei o quê. Ah, imagina Aí que você aconteceu um chamou acidente. Aí vamos pensar no eletricista. Eletricista. Você falou do elevador, mas é isso também. Sim. Essas empresas, de acordo com o risco delas, elas têm as convenções coletivas delas. Uhum. E nas convenções coletivas está dizendo a mesma coisa. Sim. Que eles têm que ter seguro. E como fica o condomínio numa dessa? Existem dois casos. Um caso é, se acontecer algo com um colaborador de outra empresa de terceiro dentro do seu condomínio, você tem a responsabilidade solidária, que a lei traz. A responsabilidade solidária vai ter o caso de um seguro que o condomínio geralmente tem, que é o de responsabilidade civil. Esse seguro é se algum colaborador de terceira processa a empresa, vai processar o condomínio junto, então você tem esse valor para te amparar. Se acontecer um acidente, você também está dentro do seu condomínio e você tem esse seguro que vai te auxiliar. Esse seguro de responsabilidade civil não é foco MAG. Se algum síndico tiver alguma dúvida sobre isso e quiser conversar, eu tenho como fazer esse trabalho também pela minha empresa particular de orientação e tudo mais, direcionamento, sem problema nenhum. Porém, o foco está ali. Terceiro, tem que obrigatoriamente ter o seguro de vida. Portarias. Hoje, nós temos seguranças armados, vigilantes. Todo mundo tem que ter seguro de vida. As convenções coletivas dessas pessoas obrigam o seguro de vida. Então a empresa terceira tem que ter o seguro de vida. E aí, o síndico, como fica nessa? Síndicos, vocês já perguntaram para a empresa que vocês têm contratado se eles têm o seguro de vida e se está ativo? Se acontecer alguma coisa dentro do condomínio e eles não tiverem o seguro, você assumiu a responsabilidade solidária. Você vai ser judicialmente chamado, vamos dizer assim, juntamente com a empresa. Uhum. Ah, mas eu tenho seguro de responsabilidade civil. Tá bom, seguro é uma forma de te ajudar. Ninguém tá falando que é a solução para o problema. Vamos evitar o problema? É aí que entra você, como síndico, eu tinha isso quando era síndico, a obrigatoriedade de chegar para a empresa que cuidava da minha portaria, que me fornecia 3, 4 colaboradores, um para limpeza e mais 3, 4 para portaria. Cadê o seguro? Ah, a pólice está aqui. Não, não é só a pólice, eu quero ver o pagamento mensalmente. Por quê? Se ele não está pagando, o seguro não existe. Uhum. E a conta vai chegar. Vai chegar. Então, os terceiros são preocupações gigantes para os síndicos. E não adianta falar para mim que o terceiro que se vire, o problema é dele. Não é assim que funciona. Sim. Como síndico, como ex-síndico, você pode ter problema. Voltando até dar um exemplo para tornar isso bem claro para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. O condomínio do meu pai tinha um porteiro. Era do condomínio. Não era nem terceiro. Ele teve um acidente de bicicleta. Ele voltava para o serviço de bicicleta. Foi atropelado por um ônibus. Morreu. Ele tinha 20 anos de condomínio. A indenização dele ficou mais de 100 e poucos mil reais. O condomínio teve que fazer o particionamento dessa dívida, fazer empréstimo, pagar juros, correção, para indenizar a família. Teve um outro no mesmo condomínio, não é praga, mas foi o mesmo condomínio. Tinha um outro porteiro. Ele chegou e se suicidou. O condomínio teve que pegar e indenizar, porque você tem que fazer a rescisão. Ah, mas ele se matou, não importa. Você tem que fazer a rescisão, pagar toda a indenização para a família.
ficou um montante gigante de novo. Você não tem dinheiro em caixa. Vamos dizer que o terceiro lá também, que já aconteceu, já vi vários condomínios que isso aconteceu. Funcionário foi, pegou a terceirizada da portaria lá e entrou com processo. Só que a terceirizada não existe mais. Porque aconteceu um acidente no condomínio, a pessoa se machucou, tal. Beleza. Tinha seguro na época? A terceirizada acho que não tinha, porque a empresa até sumiu. Toda a responsabilidade é do condomínio. Você vai assumir solidariamente essa responsabilidade. Então é uma bola de neve. Dei vários exemplos. Para que deixar isso acontecer? Se eu posso ter um seguro de vida, ou posso exigir que minha terceira tenha um seguro de vida, e isso vai me deixar tranquilo no futuro. Cabe a todos os síndicos, então, refletirem nessa questão. Vale a pena o seguro de vida? Vale. Eu já estou te adiantando, e adiantando para todos os nossos ouvintes aí, não é caro. É muito mais barato do que qualquer um pensa. E na hora que vocês verem esse valor, eu não posso falar de valores aqui porque é individual, cada situação, como eu disse. Mas na hora que virem esse valor, todo mundo vai entender o que eu estou falando. Que vale muito mais a pena você ter mensalmente ali um valor do seguro pago do que uma indenização no futuro onde você não tem de onde tirar dinheiro. Não é todo condomínio que vai ter 100, 200, 300 mil reais em caixa. E muitas vezes ainda tem. Ah, usou para consertar a piscina do condomínio, usou para pintar o prédio. Acabou o dinheiro. Você não tem mais. Você tinha até o mês passado. Hoje você não tem. Isso aconteceu hoje. Isso é o seguro de vida. Isso é o que eu chamo proteção financeira. Eu estou resguardando o dinheiro do condomínio, de todos os moradores, proprietários dos apartamentos. Eu estou resguardando a condição de saúde, inclusive, das pessoas que trabalham no condomínio e também falando aqui dos síndicos, profissionais ou não, também esse é o caso. Então, um apanhado geral de tudo que eu falei aqui, mais ou menos um resumão nesse final, é esse sentido que eu quis dar. Síndico chegou até agora, ouviu, som de tapa na cara, já levou um tapa na cara, levou na vida individual, né? No PJ dele, no condomínio, na gestão, em tudo. E aí, a grande questão é, quero conversar com você, Rafa. Queria que você olhasse para essa câmera aqui. Câmera da verdade? Câmera da verdade. E fala como te encontrar, como é que eu posso marcar uma reunião com você, quais são os passos para a gente... para eu conhecer mais essas soluções da MAG através do Rafael. Não, legal, isso é muito importante. Primeiro, só me contactar, tanto por e-mail como por telefone. Então, RF Vida e Previdência, R de Rafael, F de Figueiredo, Vida e Previdência, então RF Vida e Previdência, @gmail.com, meu e-mail, ou telefone 19 910 00 2828. 910 00 2828. É só entrar em contato comigo. Eu vou retornar muitas vezes, porque às vezes eu estou em reunião, estou numa consultoria, e eu vou agendar com o síndico, com a pessoa que me chamar. Estamos focados em síndico, mas isso é aberto para todo mundo, porque quem tem vida precisa de seguro de vida. Essa é a realidade. Mas eu vou agendar uma consultoria, pode ser online, eu posso ir até a pessoa sem problema nenhum, onde nós vamos dispor de um tempo de conversa totalmente confidencial, onde eu levanto o perfil, a situação de cada cliente e faço uma proposta individualizada, adequada para cada cliente. Então, com essa proposta, possivelmente pode ser que eu marque uma reunião para fazer o levantamento de perfil e uma segunda para levar a proposta e fechamento de contrato. Fechei o contrato, praticamente a pessoa vai estar 100% garantida naquilo que eu vou oferecer. Porque a partir dali, fechando o contrato agora, vou mandar para a empresa, para a MAG, implantou, você já está assegurado. Implantou, tipo hoje, 4 horas da tarde, 0 horas
de amanhã começa a valer seu seguro. É assim que funciona o seguro. Ele é rápido. Então, muitos casos, a gente tem implantação, inclusive, imediata. Eu fechei, mandei para o sistema, já apareceu lá para mim, implantado. Resolvido o problema. Então, existe essa facilidade. Pode ser rápido, pode demorar alguns dias por questão de documentação, mas após a consultoria, a pessoa vai entender tudo que eu falei em termos de custos, que não é caro, que é barato, e eu tenho certeza que todo mundo que me chamar vai ter uma solução muito melhor do que ele está imaginando, financeiramente, para pagar o prêmio, e em termos de benefício, que eu acho que isso é o mais importante, é cuidar do benefício para que não haja nenhum problema futuro com essas empresas, no caso dos condomínios, no caso dos PJs e no caso das empresas terceirizadas. Estou à disposição, só me chamar, só me ligar. Estamos aí. Excelente, Rafa. Obrigado, viu? Eu que quero agradecer, primeiramente, pelo convite. Estou à disposição, tá? Sua, de todos aí que nos ouve, nos assiste, né? Uhum. E pode contar comigo aí. Rafa, a gente que agradece pelo esclarecimento. São dúvidas muito pertinentes, reflexões que deveríamos fazer com mais frequência. Com certeza. Acho que até realmente a nossa produção ali está reflexiva hoje aqui, ó. É que eu não usei o termo, né? Imagine se essa cadeira aí fosse uma cadeira de rodas e forçasse a barra com você. Não forçou, senão a gente saia chorando aqui. Você ia piorar a situação ainda. Já algumas situações eu já fiquei aqui até em silêncio imaginando, mas obrigado, porque tenho certeza que é bom ter esse choque, principalmente para quem está nos assistindo, porque vive naquela vida frenética do condomínio, corrida, não tem tempo para nada, mas é necessário pensar no futuro, pensar no hoje, pensar na família, pensar no maior bem, no bem que nós temos, que é a nossa própria vida, para poder cuidar dos outros. Esse é o ponto. Essa é a grande questão. Então, obrigado pela tua expertise, tua generosidade e pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. E obrigado você que nos assistiu até agora. Levou muito tapa na cara, hein, sociedade? Ó, síndico, gestor condominial, presta atenção. Como a gente fala, é um chacoalhão, mas é a vida real. É isso que você precisa ter atenção. Não deixe de falar com o Rafa. Procure o Rafa, procure um especialista, e está aqui o Rafael Figueiredo, que vai prestar toda essa consultoria para você. Fique ligado, porque vem muito mais aí. Fique ligado que vem muito mais podcast Segredos dos Síndicos. Até a próxima. Tchau, tchau.